Oi pessoal, 7h09 com um pequeno atraso, afinal quem não tem problemas na vida, né? Ainda mais quando eles são de ordem técnica, tecnológicas. Estamos aqui, firmes e fortes, na nossa luta pela eleição de uma e outro. Tem problema, precisamos eleger os nossos representantes, ter os nossos representantes, e o dia está chegando. E é por isso que as páginas parceiras se unem para transmitir direto dos estúdios da Central da Notícia o Páginas Entrevistam. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Ó, quem está aqui com a gente, a professora Cris Banhó. Eu ia falar direto Cris Banhó, mas é bom deixar claro que antes de mais nada ela é professora também. A Cris, que nome de urna é Cris, bancada da luta e educação e luta, né, Cris? E a Cris, na última visita que fez pra gente, elencou diversos, podemos dizer, temas. E, infelizmente, o tempo não foi suficiente para que ela pudesse detalhar ou apresentar esses projetos. É isso que ela vai fazer hoje, mas antes disso, Cris, boa noite. Muito obrigado por arrumar horário na agenda e vir até os estúdios da Central da Notícia, viu? Boa noite, Boni. Eu é que agradeço sempre o espaço, né? E posso aproveitar já nessa hora para fazer uma saudação? Claro, fique à vontade. Aproveitar por conta do tempo. Eu quero saudar a luta das professoras aqui de Jaú, que estão aí numa luta aguerrida para conseguir a aplicação do piso salarial no plano de carreira, e também a luta dos profissionais da enfermagem, que não só aqui em Jaú, mas no Brasil todo, estão em luta para garantir o piso. O que eu quero dizer é que eles não desistam, que eles não caiam nesse jogo de empurra-empurra eleitoreiro, porque a gente já sabe que governo nenhum valoriza nem saúde, nem educação fora da eleição, que é com luta que eles vão conseguir. Eu quero parabenizar e dizer, não desistam, não desistam. Tá certo, Cris. Isso é importante, aliás, é um tema que a gente já discutiu, nós já conversamos, e antes da Cris começar a falar também, a gente vai rodar imagens aí, são imagens inclusive até, acho que da semana passada, temos quando a Vera veio para Jaú, né? Isso. Cris tá famosa, apareceu até no Jornal Nacional, que eu vi, até recortei e mandei para ela, que bacana. Mas Cris, a recepção tem sido excelente em todos os cantos que você visita, né? Sim, tem sido excelente, tanto a recepção quanto a conversa, porque além dos trabalhadores, das trabalhadoras recepcionarem a gente com carinho, é legal ver também na fala deles essa mesma insatisfação e essa mesma necessidade de construir outro sistema, de resolver de fato os nossos problemas, e a gente encontra eco, né, nos trabalhadores, com quem a gente tem a oportunidade de conversar, a gente encontra eco. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente, antes de começar o programa, ele é ao vivo, vocês sabem disso, a gente não combina nada. O que vai ser falado e tudo mais, né? Obviamente que tem algumas deixas que precisam ser lembradas para que você fique sempre muito bem informado. Mas eu vou aproveitar aqui, a Cris estava falando para mim, eu estava falando para ela que, na verdade, eu gosto, mas gostaria de poder perguntar mais, né? E a legislação até colabora com que eu faça, eu não intervenha tanto. Mas antes até de contar o tempo, Cris, eu queria saber mais uma opinião mesmo. É verdade, tem um candidato que está usando esse slogan, não tem nem direita nem esquerda, tem que ir para frente, e eu compactuo com o pensamento, não com o candidato, estou pedindo voto para ninguém, não. Eu acho que todo mundo tem que ir para frente, e isso é verdade. E você está num partido que, assim, o Brasil polarizou em direita e esquerda. Gente, vocês não fazem a menor ideia do que é esquerda ou direita, no valer mesmo, sabe? Ali no valendo, fica esse negócio, você é de esquerda, não gosto de você, você é de... Viu? Vocês nem sabem o que é isso. Vocês ficam indo na onda de, sabe, essas modinhas de WhatsApp e tudo mais,
E não estou também criticando quem criou isso, cada um acredita no que quer, faz o que quer e principalmente vota no que quer. O que a gente dá aqui é a oportunidade para que você escute direto da sua candidata. Você concorda mais ou menos com isso? Porque não é a crise da esquerda revolucionária que vai chegar lá e pôr espada no pescoço de presidente, de governador, não é isso, né, Cris? Olha, Boni, o que a gente até a Vera falou exatamente isso, sobre esquerda e direita no dia que ela esteve aqui, eu vou tentar um pouco reproduzir do que ela disse. Nesse que eu venho denunciando aqui, a gente usa as nossas candidaturas para denunciar que nesse balcão de negócios que são as eleições, onde eles rifam os nossos direitos, e a gente vê isso depois que as eleições passam, o conceito de esquerda e direita acabou ficando tão deturpado, porque quando você pega as alianças, um candidato que aqui é oposição do outro e faz uma denúncia ferrenha, lá no outro lugar é aliado, e na verdade, tudo para atender os interesses que financiam e que dominam as eleições. Então, o que a gente diz, o PSTU é um partido socialista e revolucionário. Revolucionário sim. Por quê que a gente é revolucionário sim? Porque a gente entende que o sistema, do jeito que ele está, ele não atende às nossas necessidades da classe trabalhadora. A gente tem milhões de pessoas passando fome. A gente tem educação, saúde sendo desmontada dia após dia. E o nosso meio ambiente sendo devastado, caminha para a barbárie. Então, a gente precisa revolucionar. O que é revolucionar? É virar, inverter mesmo. O que a gente fala sempre aqui é inverter a lógica. A gente tem um sistema que tem uma lógica, onde a gente trabalha e os poderosos ditam as regras, a gente quer o contrário, revolucionar esse sistema. Não é pondo espada no pescoço de ninguém, mas é organizando a nossa classe para lutar e tomar o poder. Tomar o poder mesmo, tomar o poder das decisões. Quando a gente vai lá na Câmara, igual ontem as professoras foram, e se organizaram, ou como está fazendo o pessoal da enfermagem, não é para tomar o poder da decisão, porque se a gente deixar na mão deles, eles decidem do jeito que eles querem. E a gente se organiza e luta para tomar o poder das decisões. Tá certo. Obrigado pela sua explicação, porque é bom. E, aliás, quando você for procurar sobre o seu candidato, sua candidata, no caso aqui, procure pela professora Cris Banhol, coloque Cris Banhol, você vai encontrar. Também pesquise, saiba um pouco sobre... É bom saber, sabia? É bom ler para aprender, para ter noção, para não ficar falando bobagem por aí, o que é esquerda, o que é direita, porque tem muita gente que está em partido, não sabe nem a ideologia do partido. Eu vi um candidato que não é de Jaú, ele não é de Jaú, mas é da região, para ter uma ideia, eu fiquei em dúvida se ele está fazendo campanha para ele ou se ele está fazendo campanha para outros deputados, porque ele é de uma cidade pequena, razoavelmente pequena, bem perto aqui da gente, inclusive. Para deixar vocês super curiosos, a cidade começa com B, e depois tem A, e depois tem R, e tem duas cidades que dá para ser. Mentira, é o candidato de Bariri. E eu fui pesquisar lá, e o cara faz dobrada com 850 candidatos a deputado estadual. Ele é candidato a deputado federal, Cris, e faz dobrada com todo mundo, sabe? É mais ou menos aquele negócio assim, veio o dinheiro da dobrada, vamos dobrar, não importa o que você pensa. Então é por isso que a gente abre espaço aqui para que você de fato ouça o seu candidato, a sua candidata, que... Se Deus quiser, teremos representantes a partir de março, no caso do governo do estado, março do ano que vem. Agora sim a Cris vai falar sobre educação, vai falar sobre saúde, para que você possa, você principalmente da região, você desinteressado em depois pesquisar, aí vai ouvir da candidata agora o que ela pensa em pôr em prática para essas áreas, né, Cris? E ó, a colinha aqui é no caderno de professor, viu? Professor, o mesmo que seu filho leva para a escola. Vamos lá, Cris. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, quando a gente pensa em serviço público, a primeira coisa que a gente pensa é que não tem recurso, que tem que se virar com o que tem, com pouco recurso mesmo, porque não tem. Por isso que a gente se contenta e às vezes dá um monte de voto para um candidato que vem aqui e doa uma ambulância, ou uma emenda de 1 milhão, porque pra gente que é pobre, trabalhador, 1 milhão parece muito, mas é irrisório perto da verba pública. E
na maioria das vezes, esse mesmo candidato faz parte de um partido que lá em Brasília congelou os investimentos no serviço público por 20 anos, ou ajuda a verba pública a ir embora pelo ralo. Então, por isso que é bem importante, como você estava falando aí no começo, em relação a pesquisar, para saber qual é o partido do candidato para qual eu estou votando, e olhar lá na sigla do partido, como que ele votou na reforma da Previdência, que tirou a aposentadoria dos trabalhadores, e por aí vai, porque o candidato, embora se apresente com personalismo, as pessoas fazem parte de um partido, e esses partidos têm projetos políticos, e a maioria deles atrelados aos projetos que esfolam a gente para salvar o interesse deles. Bom, então a primeira coisa é essa que eu quero dizer: tem dinheiro e tem muito dinheiro. O problema é quem anda tomando a decisão com o que é feito com o dinheiro que a gente produz. Então, a primeira coisa que tem que fazer parte de um plano de governo que se proponha a resolver as questões de saúde, de educação e as questões dos trabalhadores é mexer nos interesses de quem suga a verba pública, de quem lucra com a situação que a gente vive. Sem fazer isso, o resto é balela. Eu vou dizer aqui que a gente precisa resolver problemas da educação, e todos os candidatos vão dizer. Só que o candidato que não se propõe, que não tem liberdade política para enfrentar esses interesses, ele não tem como cumprir essas promessas, né? Bom, então o que a gente propõe primeiro? Primeiro eu vou falar uma lista de coisas para ter condições de cumprir o que a gente vai se propor. Depois falo de propostas específicas para a educação e para a saúde. Revogar a PEC 241, que congelou por 20 anos os investimentos no serviço público, na saúde, fique à vontade, na educação. Fique à vontade que eu cancelo tá aqui. Joia. Também derrubar a lei de responsabilidade fiscal, porque na verdade é uma lei de irresponsabilidade com o povo pobre que trabalha e produz imposto para garantir o ralo de verba pública para ir para os favorecidos. Na verdade, ela congela a saúde, congela a educação, só que ela não congela, ela congela a valorização do servidor, mas ela não congela o ralo que vai para a dívida pública. E o nosso terceiro ponto é parar de pagar a dívida pública, porque a dívida pública ela é uma farsa, ela é uma fraude, ela é um mecanismo de desviar dinheiro público para um punhado de banqueiros. Então, a gente propõe parar de pagar a dívida pública até que ela seja completamente auditada, coisa que governo nenhum até hoje teve coragem de fazer, porque mexe com os interesses. Deixa eu fazer um parênteses, você falou a respeito, isso foi implantado tempos atrás, que é a responsabilidade fiscal. Para você que não sabe, tem muita gente, né, que se vangloria do passado, mas até determinada época, eu não vou lembrar o ano, mas gastava-se quanto queria e ia largando a dívida. Aí estabeleceram a lei de responsabilidade fiscal, onde você pode gastar até onde você arrecada. Tem pontos que precisam ser alterados ou a lei precisa ser refeita, Cris? Eu vou falar a respeito do nosso ponto de vista. A lei precisa ser revogada e precisa ser construída uma outra lei onde a responsabilidade seja social. Porque se os políticos gastam irresponsavelmente, não é com o povo, porque não vejo ninguém achando que tem hospital demais, escola demais, investimento demais no serviço que atende o povo. Então, se os políticos, a gente fala para matar os carrapatos, mata o gado, né? Se tem problema de desvio, de corrupção, seja do que for, precisa combater esses problemas e não usar esses problemas de desculpa para impedir o investimento no serviço público. Porque aí o que acontece? Os desvios continuam acontecendo e atendimento à população é que não tem. Então, se a gente fala que precisa ter responsabilidade fiscal para poder atender direito ao serviço público e, ao invés disso, ela tira do serviço público e mantém aberto o ralo que leva o dinheiro público embora para os favorecidos, ela é uma lei de irresponsabilidade fiscal, entendeu? Por isso que a desculpa que era para evitar para fechar o ralo, mas na prática ela fecha os investimentos. Os ralos a gente sabe, qualquer brasileiro sabe que os ralos que levam a verba pública embora continuam bem abertos, né? Então, por isso que a gente propõe derrubar mesmo essa lei e construir outra junto em conselhos populares, que é a proposta de governo do PSTU, como a Vera disse, em parceria com os municípios, os estados, mas com a classe trabalhadora dos municípios e dos estados para construir uma lei que de fato atenda às nossas necessidades, tá?
Então, em relação a essa lei da responsabilidade fiscal. Também acabar com as terceirizações e as privatizações, que da mesma forma elas têm uma desculpa de que é para combater os privilégios, mas na prática ela mantém os privilegiados e tira direito dos trabalhadores. Todo mundo, quem aqui em Jaú já viu concessões, terceirizações, privatizações, e no Brasil inteiro, em qualquer cidade pode observar e vocês vão ter conhecimento. Ela é sempre uma negociata entre o corrupto e o corruptor, e eles fazem a gente acreditar que é para combater a corrupção. E na verdade não é para desviar cada vez mais recursos públicos para os favorecidos privados. E como vamos resolver tudo isso aí? Bom, então, acabar com as terceirizações, incorporando todos os trabalhadores com direitos trabalhistas, estatizar 100 maiores empresas sob controle dos trabalhadores, essas empresas que derramam lama e soterram o nosso povo e só levam o nosso dinheiro embora. A gente precisa estatizar, taxar as grandes fortunas. Depois eu venho um outro dia para falar sobre imposto, emprego e taxação e tal, mas isso daqui são os planos que a gente tem para ter dinheiro para cumprir o que a gente se propõe. Vamos ver quanto tempo eu tenho aí. Aí, em relação à educação, o que a gente propõe? Revogar a farsa do novo ensino médio, que é uma farsa que é construída com o objetivo dos conglomerados de educação privada, né? E de mercantilizar cada vez mais a educação pública, fornecer mão de obra barata e precarizada. É precarizar a educação para precarizar a mão de obra. Então, revogar o novo ensino médio, revogar a farsa da PEI e construir junto com a comunidade um modelo adequado, que se adeque às necessidades da comunidade. Plano de carreira de verdade, com a revogação da farsa também da nova carreira do Dória e a construção de um novo plano de carreira que, de fato, valorize os trabalhadores da educação. Você falou o nome de um político, ex-político, quem que foi que você falou aí? Do Dória. Ele existe? Ele vive ele ainda? Ele está bem escondido agora, né, Boni? Agora ele sumiu, desapareceu. Mas na hora de retirar direito de atacar os trabalhadores, ele estava lá. E a continuidade dos projetos dele estão lá também, inclusive estão candidatas, a continuidade está candidata aí nas eleições, né? Então a gente propõe revogar a farsa do plano de carreira, da nova carreira do Dória, e construir um outro plano de carreira, inclusive com incorporação dos contratados, quadro de apoio, valorização de todos os trabalhadores da educação, desde a merendeira até os professores, todos os profissionais da educação com valorização. Revogar a reforma administrativa, a reforma administrativa e a previdenciária do Dória, que retirou direito e devolveu os direitos que foram retirados. Ter condição de acesso nas universidades públicas, acesso e permanência, né? Porque o estudante pobre, ele quando com dificuldade consegue entrar na faculdade, ele tem outra dificuldade ainda maior, que é permanecer, como os estudantes daqui de Jaú estão tendo para conseguir transporte para ir para as universidades das cidades vizinhas, que a gente está vendo a luta deles, que não acabou, e a gente apoia essa luta também. Combate ao racismo dentro da educação, ao racismo, machismo, LGBTfobia, toda forma de opressão. Combate à militarização das escolas, combate ao assédio e à perseguição que vem acontecendo também. A gente está com um caso gravíssimo aí de uma professora que está enfrentando um caso de assédio, não aqui em Jaú, mas a gente está apoiando. Combate ao projeto Escola Sem Partido, que também é uma farsa, que também tem o objetivo de cercear a democracia dentro da educação. O que a gente diz? Escola é lugar de desenvolver senso crítico, sim. E a quem é que interessa uma escola que não permita o desenvolvimento do senso crítico? A quem é que interessa uma escola onde forme uma juventude que seja proibida de pensar, que seja proibida de discutir? A quem é que interessa isso? Não é à toa que o Bolsonaro elegeu os professores como inimigos número 1 da nação. Eu já disse isso da outra vez e repito. É um projeto de desmontar a educação e aí desvaloriza, desmerece os profissionais para poder evitar a reação. E aí, por fim, o fim dos cargos políticos, o fim do cabideiro que tem em todas as secretarias e nas direções aí das cidades, com eleição dos dirigentes entre os pares, com mandato revogável, controle do orçamento por meio de conselhos populares,
para que as decisões sobre a educação fiquem nas mãos de quem faz e de quem usa a educação pública, e não nas mãos de quem lucra em cima delas. Essa é a nossa proposta para a educação, e aí, desse jeito, a gente tem condições de investir em estrutura, de investir em qualidade de atendimento, valorização dos profissionais. Tenho tempo ainda para falar da saúde? A saúde vai ficar para a próxima, Cris. Meu Deus! Viu? Mas eu acho que deu para a gente entender bastante. Você conseguiu entender. Caso não tenha conseguido, assim que acabar o programa está disponível na íntegra, não some. Você pode perguntar diretamente para a candidata através das redes sociais dela. Aliás, faça isso. Preciso agradecer também a sua audiência, de verdade, como sempre, e preciso lembrar você, dê chance para a nossa região. Você do estado todo pode votar em candidatas e candidatos da nossa região e deixar seu nome na história. Ajudei a região de Jaú a sair do buraco que está. É ou não é, Cris? Boa noite, obrigado, viu? Boa noite. Nem tempo de despedir. Não, pode, fica à vontade. Então vamos lá. Eu volto para falar da saúde, dessas questões que ficaram para trás, e também para falar sobre emprego, imposto, taxação, mas na próxima entrevista. O que eu quero deixar hoje de mensagem é o seguinte: o voto nas nossas candidaturas, ele serve para fortalecer essas lutas que a gente faz desde antes das eleições até para depois delas, porque a gente coloca a nossa candidatura e o nosso mandato a serviço dessas lutas, porque não dá para enfrentar esse sistema sendo financiado, atrelado, amarrado a eles. Então a gente convida todo mundo a vir conhecer. A gente quer pôr vídeo, vocês estão vendo vídeo, bandeira e um monte de coisa de todos os candidatos, e a nossa candidatura com menor, porque a gente tem muito menos recursos. Então a gente quer patrocinar vídeo. Quem quiser ajudar a gente, inclusive financeiramente, entre em contato para ajudar a gente a patrocinar material na internet. Quem quiser panfleto para ajudar a entregar, porque só dá para construir uma candidatura que não é amarrada aos interesses de quem domina a cidade, o estado e o país, quando a gente constrói ele com as nossas próprias mãos. É difícil, mas é o único caminho. Muito bem. Muito bem, ó, impressionado, fiquei até arrepiou a frase da Cris. Ei, meu Deus, esse povo que se alinha. Vamos que vamos, ó, essa é a festa da democracia, através da Central da Notícia e das páginas parceiras, você conheceu um pouquinho mais do que pensa a Cris Banhol, professora da bancada da educação e da luta pelos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos desempregados, do pessoal que atua na informalidade para se tornar formal, para ser reconhecido como um verdadeiro, podemos dizer, microempresário, que seja, empreendedor é o nome do momento, falando com a gente hoje mais um pouquinho. Procura lá nas redes sociais, professora Cris Banhol, você fica sabendo mais, se informa mais, compartilhe o vídeo com quem você acha que deva compartilhar, com seu grupo da família, gostou do que disse a candidata, aproveite. Temos a chance de ter nossos representantes. Obrigado, Cris, mais uma vez. Boa noite para você. A gente se encontra e fique bem. Tchau.